professora de matemática! Eu trouxe mais um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, por isso, se inscreva, deixe seu like ou deixe seus comentários. Qual conteúdo você gostaria que eu explicasse? Deixe aqui nos comentários que eu vou produzir um vídeo que você colocar aqui, ok? Um grande abraço e bons estudos! Olá! Então vamos lá, PET 4, semana 1, tá? Oitavo ano, 2021. Olha só, a questão número 1, primeiro essa semana falou sobre o princípio multiplicativo. O que é isso? É o número de possibilidades que você tem de formar um número, tá? E esse princípio, o próprio nome já está falando, multiplicativo. Por quê? Ele vai multiplicar as opções, ok? Então, você tem que analisar o problema, não dá para criar uma regra específica. A única coisa é que você tem que multiplicar os dados de acordo com a pergunta, tá? Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos que podem ser formados pelos números 3, 4 e 5? Vamos pensar. Número de 2 algarismos. Coloquei aqui de preto, tá? Na primeira opção, quantos números você pode colocar aqui? 3. 1, 2, 3, ok? Ele não fala a questão de não poder repetir o número. Você vai ver que tem exercícios que não pode repetir o número. Nesse caso, a gente pode. Então, quais as possibilidades para a segunda opção aqui? 1, 2, 3. Então, basta você multiplicar as opções. Então, 3 vezes 3, 9. Então, podem ser formados 9 números com esse daqui. Como assim 9 números? Por exemplo, 345, 354, 435. Então, vocês vão ver que dá para formar 9 números diferentes, tá? Com esses 3 números aqui. É só você continuar que você vai perceber. Ele não pede quais os números, ele pede só a possibilidade, tá? Mas eu estou explicando para vocês entenderem, ok? Então, a resposta é 9, que é o número de possibilidades. A número 1, letra B, tá? Ele pergunta quantos números de 2 algarismos podem ser formados pelo número 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Você sempre vai colocar o número de opções, que nesse caso aqui são 2, tá? Coloquei de preto aqui que são 2 algarismos. Quantas opções você tem para colocar na primeira parte aqui do algarismo? 4, que é 1, 2, 3, 6. São 4 números diferentes, então você tem 4 opções. Na segunda opção, ele não fala nada que não pode repetir um número, tá? Então, eu vou continuar tendo 4 opções. Então, basta multiplicar o número de opções do primeiro número com o do segundo número aqui. Então, 4 vezes 4, 16. Por quê? Esses dois vão formar um número com 2 algarismos. Então, a resposta é 16 possibilidades. Já na questão letra C, ele quer saber quantos números de 3 algarismos que podem ser formados, tá? Pelos algarismos 8, 7 e 2. Para a primeira opção aqui, quantas opções eu tenho para esse primeiro algarismo aqui? 3, que é o número 8, 7 e 2. Eu posso colocar qualquer um desses 3 aqui, então eu tenho 3 opções. Já no segundo algarismo aqui, eu continuo tendo quantas opções? 3 também, então eu tenho 3 opções. Quem são elas? O 8, o 7 e o 2, ok? Então eu tenho 3. Aqui, quantas opções para o terceiro algarismo? Eu continuo tendo as 3 opções, que é o 8, o 7 e o 2. Portanto, basta multiplicar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Eu tenho 27 maneiras diferentes de escrever número com esses 3 algarismos. Por exemplo, 872, 827, 782, e assim vai até completar 27 números diferentes aqui, ok? Já na questão letra D, ele pede com 4 algarismos que podem ser formados pelos esses 3 números aqui. Então, 1, 2, 3, 4. É um número de 4 algarismos, ou seja, tem unidade milhar, tá? Na primeira algarismo aqui, quantas opções que eu tenho? Esses 3 números. Na segunda, continua esses 3. Na terceira, também continua esses 3. E na quarta, também. Portanto, basta multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3,
81, que é o número de maneiras distintas de escrever um número com esses 3 algarismos, ok? Questão número 2, ele fala o seguinte: uma turma no 8º ano com 30 alunos vai eleger um representante e um suplente. De quantas maneiras distintas? Aqui ele já fala, tem que ser distinta, essa é a palavra-chave, ok? A dupla de alunos representantes de turma e suplente poderá ser formada. Vamos pensar o seguinte, para a quantidade representante, eu tenho 30 opções de alunos, ok? Já no segundo, se um for eleito representante, então eu só tenho 29 alunos disponíveis para ser suplente. Eu diminuí um aluno porque um já virou representante aqui, tá? Então, basta multiplicar 30 vezes 29, 870. E segue a continha aqui para vocês relembrarem como é que faz a multiplicação, ok? Já na questão número 2, letra B, ele pergunta qual que é o papel, né, a função do representante. Você poderia escrever uma resposta pessoal, mas algumas coisas eu coloquei aqui. Ele intermedia, né, os interesses entre a escola e o aluno. Ele representa os interesses de toda a comunidade escolar. Aí fica a dica para vocês, ok? A letra C, na número 2, ele fala aqui quais as habilidades que a pessoa tem para poder ser um representante. Na verdade, teria que ter todas essas possibilidades, que seria abertura ao novo, a amabilidade, que seria o respeito, a confiança, né, o foco, a resiliência e a capacidade de se adaptar às novas situações. E o engajamento é o entrosamento, né, a forma que você conversa. Então, na verdade, um bom representante ele tem que ter todas essas habilidades. É o que se espera, tá bom? Então, por isso que eu marquei tudo. Já na questão número 2 aqui, ele fala se em vez de 30 alunos tivesse 10 alunos, como que ficaria o número de possibilidades? Então, para o representante, se só tivesse 10 alunos, então você tem 10 opções de alunos. Se um for escolhido representante, então eu só vou ter 9 opções para o suplente. Então, multiplicando os dois, porque chama-se princípio multiplicativo, porque multiplica as opções que você tem, tá? Então, multiplicando vai dar 90 e essa é a resposta. Pessoal, no número 2, ele pede para criar um diagrama que representa 3 rodovias para ligar as outras as cidades, né? Tem várias maneiras de representar, tá bom? Essa é uma delas. Rodovia 1, 2 e 3, cada uma pode ir para qualquer uma dessas 4 possibilidades da outra rodovia da cidade natal, ok? Ou litoral da Bahia, tá bom? A questão número 3 pergunta de quantas maneiras distintas. A palavra-chave está aqui, ó, distinta. Tem que ser diferente. De ir para Belo Horizonte até o litoral da Bahia. Primeiro ele tem 3 caminhos e depois ele tem 4, então basta multiplicar. Então a resposta é igual a 12. E é tabuada, né? Não tem cálculo. A questão número 3, ele pede para você elaborar uma situação, um problema, em qual uma das estradas está interditada. Na verdade, você vai reescrever o mesmo problema, com a diferença que em vez de 4 opções, a pessoa vai ter 3. Então, reescreva o problema e simplesmente coloca que uma das estradas está interditada. É só isso, você reescreveu o problema, tá bom? Ele nem pede para calcular. Quem calculou está correto, mas ele não pede, ele pede apenas para você elaborar essa situação, problema. Nada mais é do que a própria cópia do exercício, colocando apenas esse detalhe da interdição da estrada, ok? Questão número 4 aqui, então, ele fala que vai formar um grêmio estudantil, onde vai ter o presidente do grêmio, vai ter o vice-presidente e vai ter o tesoureiro, tá? Normalmente um grêmio funciona assim mesmo. Então, vamos lá. Se eu só tenho 4 opções de aluno que se candidataram, então, para ser presidente, eu vou ter opções de 4 alunos. Então, aqui é o número de opções. Eu tenho 4 alunos, então, eu tenho 4 opções para poder eleger um presidente. Um sendo eleito presidente, eu só vou ter 3 possibilidades para candidatos a vice, tá? Um candidato já escolhido a vice e a presidente, então só me sobraram 2 alunos para concorrer ao cargo de tesoureiro, tá? Observe que nesse caso eu tenho que diminuir uma pessoa porque ela já foi escolhida. Então ela fica fora das opções, tá bom?
Então, agora é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 igual a 24 possibilidades ou maneiras distintas. Observe que aqui ele pede claramente distintas e também o próprio contexto, ok? Então, essa é a resposta. A questão número 4, letra B, ele pergunta se pode ocupar mais de um cargo de diretoria. Claro que não. Um diretor não tem como ser diretor, vice e tesoureiro ao mesmo tempo. Não há essa possibilidade, ok? É a mesma coisa a gente falar, tem como ter um presidente que ele também é vice, que ele também é tesoureiro. Não tem essa possibilidade, até porque a função do vice é substituir o presidente na falta dele, tá? Então, tem que ter outra pessoa para ocupar esse cargo, não pode ser a mesma, tá bom? Na questão número 4, ele pede para você criar uma outra situação, problema de um grêmio, né? Que tem outra quantidade de alunos, ou seja, mais de 4 alunos. Você poderia colocar 5, 6, 7, 10, 20, 50 alunos, tá? Você pode criar um número que seja superior a 4. Aqui eu dei um exemplo que você vai reescrever essa situação e vai criar um número no lugar de maior do que 4. Eu dei o exemplo de 7 e vai calcular aqui no caso. Então, por exemplo, se fosse 7 estudantes no meu exemplo, então como que ficaria? 7 possibilidades para presidente. Escolhido um aluno aqui, então eu vou ter apenas 6 possibilidades para o segundo, porque um já foi escolhido aqui. Outro sendo escolhido aqui, eu só vou ter 5 possibilidades para o tesoureiro. Por quê? 2 já foram escolhidos aqui para essa vaga. Então, basta multiplicar 7 vezes 6, 42, vezes 5 dá 210 no meu exemplo. Mas aí você pode criar um exemplo com o número que você quiser, ok? Já na questão número 4, ele fala qual que é a importância do Grêmio Estudantil numa escola. É muito importante quando o Grêmio realmente leva a sério a sua função, né? Ele representa as necessidades dos alunos junto à comunidade escolar. Ou seja, todos os interesses dos alunos, ele representa frente à escola, ok? A questão número 5 é o seguinte, ele fala, né, o modelo da placa, a novo modelo da Mercosul, você já deve ter visto alguns carros rodando aí, ela é um modelo diferente da antiga, por quê? Ela tem, nas 3 primeiros aqui são letras, depois é um algarismo, depois é uma letra e depois são 2 algarismos. Esse é o novo modelo de placa que tem hoje no Brasil, chama Sistema Mercosul, tá? Ele não fala que não pode repetir as letras, pode repetir sim, tá? Então, vamos pensar aqui. Para a primeira letra, eu tenho 26 opções no nosso alfabeto. Se aqui é letra, eu vou continuar tendo as 26 opções, porque eu posso repetir as letras, tá? E aqui também eu tenho 26 opções, a letra do nosso alfabeto. Já os algarismos são de 0 a 9, então eu tenho 10 opções aqui. Quando é letra, eu tenho 26 opções, quando é algarismos, eu vou ter 10, ok? Multiplicando isso daqui, ele fala qual que é a resposta incorreta. Então, vou analisar aqui. 26 elevado a 4 vezes 1000. Está correto, por quê? Eu repito, 1, 2, 3, 4. 4 vezes, então quer dizer que elevado a 4, está correto. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, então a letra A está correta, ok? A letra C, 26 elevado a 4, nós acabamos de falar que está correto, porque ele repete 4 vezes. Vezes 10 elevado a 3, também está correto, porque quantas vezes repetiu 10? 1, 2, 3. Então, eu posso elevar o expoente 3, por isso que está correto. A letra D é o próprio exercício, só você olhar aqui embaixo e olhar aqui. Então, está correto. A única que está completamente errada é esse daqui. Começa pelo erro, que é o seguinte: 26 elevado a 3 está errado, porque são 4 26. Então, é 26 elevado a 4. Então, aqui já está o primeiro erro. Vezes 2.600, nem tem essa conta aqui, né? No caso, ficaria 10 vezes 10 vezes 10 mil, a forma de escrever. Então, tô completamente errada a letra B. E é a pergunta dele, tá bom? Pessoal, a questão número 5, na verdade, ela é totalmente pessoal, né? Cada um sabe o que faz aí na sua casa para poder contribuir para esse desenvolvimento sustentável. O que é isso? É um desenvolvimento que você alia o seu cotidiano, né? A parte da economia, a parte de vida com o planeta, tá bom?
Então, por exemplo, né, o descarte correto, seja do óleo, seja do plástico, do vidro, dos remédios, né? Remédio tem um local próprio para descartar, não pode descartar no esgoto, né, ou na água corrente, né? Então, isso aí já é um benefício muito grande que você faz para o planeta, um descarte correto dos objetos que você utiliza, né? Igual uma pilha, uma bateria, isso é altamente, né, agressivo para o meio ambiente. Então, se você faz esse descarte correto, você já está contribuindo muito para o desenvolvimento sustentável. A questão de queimadas, né, economizar água e energia elétrica, não desperdiçar, tem várias opções aí de desenvolvimento sustentável. Olha só, nós terminamos o PET 4 aqui. Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado. Deixe seu like, tá bom? E um grande abraço.